O milionário frio ignora tudo por mendiga negra fugitiva com mala misteriosa. Era um dia cinzento em São Paulo, com nuvens pesadas que prometiam intempestade. Ricardo, um milionário com um sorriso que pouco iluminava o olhar, cortava as ruas atulhadas de gente como uma lâmina afiada. Ele se movia entre carros e pedestres, sua mente sempre a mil, envolta em números e estratégias de negócios. Para ele, cada rosto na multidão era apenas uma peça de um tabuleiro que ele dominava, sem espaço para emoções ou distrações. A chuva começou a despencar e ele ignorou a umidade, que logo encharcou seu paletó caro e bem cortado. Mas então ele a viu, em um canto da calçada, uma mulher negra, seus cabelos desgrenhados dançando com o vento e a chuva. Ela segurava uma mala velha, desgastada pelo tempo, com uma aura de mistério que parecia quase palpável. Olhos dela, profundos e tristes, cruzaram os de Ricardo, e ele sentiu um aperto no peito, algo desconhecido para ele. O que havia de tão íntimo? Com cada palavra que saía de sua boca, uma fração de sua história se desnudava, revelando uma dor que Ricardo apenas conhecia pela literatura e pelos filmes. Ela falava de sombras que a perseguiam, de segredos enterrados na mala ao seu lado. O coração de pedra de Ricardo começou a rachar com cada fragmento que ela revelava. Ele não estava acostumado a essa vulnerabilidade. Era como se ela rompesse suas defesas, enquanto a cidade ao redor se tornava um borrão irrelevante. Ele percebeu que quanto mais escutava, mais inquieto se tornava. O mundo que ele construiu com tanto esmero e frieza parecia frágil diante das dificuldades daquela mulher. E aquela mala, que segredos guardava? A curiosidade o consumia, e por algum motivo inexplicável, ele desejava saber mais. A chuva se intensificou, e a multidão se dispersou ao redor. Mas Ricardo e Luísa permaneceram ali, conectados por um fio invisível que cortava o ruído da cidade. Ele, o magnata do capitalismo, quase sentia o peso da V. A tensão no ar era palpável. Por um breve momento, a vida metódica e certinha de Ricardo se tornou um borrão. Os olhares desaprovadores dos passantes e o murmúrio de indignação quase à sua volta era um eco distante. "Você não sabe o que está fazendo", sussurrou um desconhecido ao passar. Era a acusação de um público que não compreendia. Mas espremido entre a razão e a empatia, ele hesitou. Com suas vidas prestes a se cruzar de forma irrevogável, a pergunta pairou no ar. Ricardo deveria se arriscar por aquela mulher e tudo o que ela representava, ou se proteger na bolha de sua existência isolada e superficial? A mala de Luísa, ali ao seu lado, poderia ser a chave para um novo começo ou um prenúncio de desastre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Luísa permaneciam parados, imersos em um silêncio de compreensão mútua. A chuva caía forte, um tamborilar frenético que parecia acompanhar o ritmo acelerado do coração dele.
Algo estava prestes a acontecer. Ele sentiu uma corrente de energia estática no ar, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. De repente, um grito estridente cortou o barulho da chuva. Ricardo virou-se, acompanhando a direção do som. O tumulto começou e ele viu uma figura emergindo da multidão, correndo a passos largos em sua direção. Era um homem alto, com um olhar frenético e uma expressão de pura fúria. O rosto dele estava contorcido, varrendo a cena à sua volta com um foco aterrorizante. "Luísa!" gritou ele, sua voz ecoando acima do ruído. Os olhos de Luísa se arregalaram em completo pânico. Ela deu um passo para trás, agarrando a mala com força, como se estivesse protegendo uma parte de sua alma. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O homem se aproximava rápido, os passos pesados, e as pessoas ao redor começaram a se afastar, criando uma espécie de círculo ao redor do que se tornava cada vez mais uma cena de caos. "Você não pode fugir de mim", gritou o homem, agora a poucos passos de Luísa. A fúria dele parecia real, palpável. "Se você não me entregar, vai se arrepender." O olhar de Luísa se transformou em desespero. O que havia naquela mala? O que estava acontecendo? Ricardo não hesitou. O impulso instintivo tomou conta dele. Ele avançou, colocando-se entre Luísa e o homem. "O que passando aqui?" Sua voz foi firme, mas dentro dele um turbilhão de emoções se formava. "Afaste-se!" o desconhecido rosnou, apontando um dedo acusador. "Essa mulher é uma criminosa. Está fugindo com algo que não é dela." O coração de Ricardo batia rápido. Ele não sabia o que pensar. A adrenalina encheu suas veias. Olhava para Luísa, que agora tremia, seus olhos cheios de lágrimas e medo. "Luísa, você está envolvida nisso? O que tem na mala?" A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo devastador. "Ricardo, eu não posso explicar agora", disse ela com um fio de voz, "mas a minha vida depende disso." O homem não esperou, se lançou para a frente. Ricardo, sem pensar, levantou os braços, como se isso fosse suficiente para detê-lo. E então o impensável aconteceu. Em um movimento rápido, o homem empurrou Ricardo para o lado, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Com um golpe brusco, a mala caiu no chão, abrindo-se ao impacto. O que estava dentro não era o que ninguém esperava. Uma luz intensa irrompeu do interior da mala, envolvendo a todos em um brilho ofuscante. Havia documentos, fotos e, no meio de tudo, um objeto que parecia cintilar, como se fosse de outro mundo. O caos se instalou. As pessoas ao redor gritaram, recuaram, enquanto o acidente de suas vidas se desenrolava diante de suas mãos. O homem se aproximou da mala, mas Luísa se lançou sobre ele. Suas mãos agora uma tempestade de desespero e determinação. "Não, você não pode!" A cena era surreal. O vendedor de balas na esquina parou de gritar para seus clientes. Um artista de rua que tocava um violão ali perto deixou a música esfriar. Todos estavam congelados, absorvendo cada segundo. A tensão no ar era palpável. O que estava acontecendo? Ricardo se sentiu enjoado, sem saber a quem ajudar ou o que fazer. Ele olhou nos olhos de Luísa e percebeu que aquela não era apenas uma mulher em apuros. Ela guardava algo além de sua história, um segredo que poderia os destruir ou salvá-los. E ali, no meio da batalha, a única pergunta que pairava na mente dele era: o que era realmente Luísa?
Ricardo se sentiu como se o tempo tivesse parado. A luz intensa que emanava da mala iluminou a cena. E ele viu as pessoas ao seu redor se afastando, assustadas. O caos se instalou. Mas para ele tudo o que importava era Luísa. Seu olhar estava fixo nela, e o medo dela era palpável. O desespero estava em seus olhos, mas algo mais afloroava ali. Então a cena tomou um rumo inesperado. Enquanto Luísa lutava contra o homem, a mala começou a vibrar, como se pulsasse com vida própria. Foi um instante, um momento em que tudo e todos ao redor desapareceram. E quando a luz da mala finalmente se dissipou, o que apareceu dentro dela fez o coração de Ricardo disparar. Uma pequena criança, não mais do que 7 anos, surgiu de dentro da mala. Ela estava assustada, coberta por um manto de tecidos velhos, e seus olhos estavam arregalados de terror. O silêncio passou a reinar, substituindo os gritos e murmúrios da multidão. Todos estavam paralisados, chocados com a aparição. A criança olhou para Luísa com um misto de reconhecimento e dúvida. "É você", sussurrou a menina, a voz tremendo. "Você veio me salvar." Ricardo sentiu uma onda de confusão. Agora, essa era uma nova camada de complexidade. Luísa não era apenas uma fugitiva. Ela tinha uma filha. Ele olhou para Luísa. Seu semblante se desintegra na expressão de horror e amor incondicional que ela exibia ao ver a menina. "Meu Deus, Sofia!" Luísa gritou, agachando-se para agarrar a menina em seus braços. A cena era de cortar o coração. O homem que a perseguia pareceu hesitar por um segundo, mas logo recuperou o foco. "Não! Você não pode tirá-la de mim!" ele berrou, e a raiva em sua voz cortou o ar como uma faca. "Ela é minha!" "Você não tem direito!" O caos reinou novamente. As pessoas começaram a murmurar, algumas aplaudindo, outras sussurrando em condenação. Ricardo, oscilando entre a confusão e a adrenalina, percebeu que a situação estava muito além do que imaginava. Quem era aquele homem? E o que estava acontecendo entre ele e Luísa? Ricardo queria entender. A necessidade de clareza estava presente em seu peito. Mas tudo o que conseguia sentir era um frio na espinha. "Isso não é o que parece", Luísa implorou, segurando a menina como se fosse um tesouro raro. "Sofia, você precisa confiar em mim. Não vale a pena. Diga a verdade. Você fugiu de mim, de nós." O homem gritou, se aproximando. Ricardo se moveu para ficar entre eles, sem saber se lutaria, se tentaria acalmar a situação ou se chamaria a polícia. "Pare! Todos precisam se acalmar", Ricardo disse, a voz firme, mas ainda tremendo. Mas não havia tempo para palavras. O homem avançou como uma tempestade. Luísa, segurando a filha em seus braços, recuou, e a última coisa que Ricardo viu antes de o mundo ao seu redor desabar foi o olhar dolorido de Luísa, como se ela estivesse prestes a desmoronar. E então, tudo desmoronou. A criança soltou um grito agudo e a mala se abriu novamente, como que premonitória, revelando objetos que não pareciam pertencentes a este mundo. Imagens borradas, rostos que pareciam conhecidos, mas distantes. Segredos, mentiras e um passado que poderia mudar tudo. Em um instante, o que poderia ser apenas um encontro incerto entre um milionário e uma fugitiva se transformou em um caldeirão de perguntas. A identidade de Luísa, o passado sombrio que a perseguia e a misteriosa conexão que envolvia a criança começaram a se entrelaçar em uma teia de intrigas e desespero. Ricardo teve apenas uma fração de segundo para decidir. Deveria se aprofundar nessa loucura ou correr para longe dela?
E a pergunta ecoou em sua mente: quem realmente era Luísa? E o que mais estava escondido naquela mala? Ricardo se sentiu como se o tempo tivesse parado. A luz intensa que emanava da mala iluminou a cena, e ele viu as pessoas ao seu redor se afastando assustadas. O caos se instalou, mas para ele tudo o que importava era Luísa. Seu olhar estava fixo nela, e o medo dela era palpável. O desespero estava em seus olhos, mas algo mais aflorava ali. Então, a cena tomou um rumo inesperado. Enquanto Luísa lutava contra o homem, a mala começou a vibrar como cipê. Foi um instante, um momento em que tudo e todos ao redor desapareceram. E quando a luz da mala finalmente se dissipou, o que apareceu dentro dela fez o coração de Ricardo disparar. Uma pequena criança, não mais do que 7 anos, surgiu de dentro da mala. Ela estava assustada, coberta por um manto de tecidos velhos, e seus olhos estavam arregalados de terror. O silêncio passou a reinar, substituindo os gritos e murmúrios da multidão. Todos estavam paralisados. Chocados com a aparição, a criança olhou para Luísa com um misto de reconhecimento e dúvida. "É você!" sussurrou a menina, a voz tremendo. "Você veio me salvar!" A expressão de Luísa se iluminou com uma mistura de amor e alívio, mas isso foi substituído rapidamente por um medo profundo. "Sofia!" ela gritou, agachando-se para agarrar a menina em seus braços. A cena era de cortar o coração. O homem que a perseguia hesitou por um segundo, mas logo recuperou o foco. "Não! Você não pode tirá-la de mim!" ele berrou, aproximando-se com fúria. Ricardo, sem saber o que fazer, se colocou entre eles. "O que está acontecendo?" Sua voz soou firme, mas por dentro ele sentia a adrenalina e o medo crescendo. "Ela é minha filha!" o homem gritou, com os olhos arregalados de desespero e raiva. "Ela não deve estar com você!" Ricardo sentiu um nó na garganta. À medida que o homem avançava, Luísa segurou Sofia com força, como se a criança fosse sua única razão para viver. "Não, você não pode fazer isso!" Luísa implorou. Ricardo olhou para a menina. Sua inocência contrastava com a tempestade que se formava ao redor deles. Quando o homem fez um movimento brusco, um som estrondoso cortou o ar, como um trovão. O impacto veio do céu, ferindo todos que estavam naquele espaço. Um clarão parecia iluminar tudo ao redor, e o chão tremeu sob seus pés. A multidão gritou em pânico. Algumas pessoas caíram, outras correram. Ricardo olhou para cima. O que estava acontecendo? Uma nuvem negra se formou sobre eles. A tempestade tinha chegado de repente. Então, apenas alguns passos à frente, algo brilhou. Era uma cápsula de metal caindo do céu. Com um impacto profundo, a cápsula aterrissou no meio da cena caótica, criando o estrondo que fez todos pararem. Como um filme de ficção científica, a cápsula se abriu e uma luz azul se espalhou, envolvendo tudo com uma aura sobrenatural. O homem olhou para a cápsula, perdido em um mar de confusão. Luísa, sem soltar Sofia, olhou para a cápsula com medo. "O que é isso?" Ela respirou fundo, o temor evidente em sua voz. Ricardo estava paralisado, grudado no chão. E a menina, com olhos grandes e brilhantes, sussurrou: "É a nossa salvação." Foi então que uma figura emergiu da cápsula. Alto, vestido com roupas estranhas que pareciam de outro tempo, ele caminhou em direção a eles. "Não tenha medo." Sua voz era firme, mas tranquilizadora. "Eu vim ajudá-los."
O homem, em sua fúria, não hesitou. "O que você quer?" gritou, apontando para o estranho. A tensão era palpável. O caos em torno deles estava prestes a se transformar em uma guerra. "O que aconteceu aqui não é o que vocês imaginam", disse o homem misterioso, seus olhos abrangendo a cena. "Na verdade, a vida de Luiz e Sofia está em grave perigo, e eu sou a única pessoa capaz de salvá-las." Ricardo sentiu um frio na espinha. O que aquilo significava? Aquelas palavras reverberavam como um eco numa caverna. Luísa, que parecia a mulher mais vulnerável do mundo, agora carregava um peso que a tornava ainda mais complexa. "Quem é você?" Ricardo finalmente perguntou com voz firme. O desconhecido olhou para ele e a expressão dele era intensamente séria. "Eu sou parte do passado delas, e minha presença aqui revela que tudo o que você conhece está prestes a mudar." Um homem aparentemente desesperado à sua frente não era apenas um pai. Havia algo mais profundo na história. Ricardo se virou para Luísa, buscando uma resposta em seus olhos. Mas agora, com a cápsula aberta e um novo enigma surgindo, ele sabia que o chão sob seus pés tinha se tornado instável. A única coisa clara era que a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. E enquanto a chuva caía, gelada e pesada, Ricardo ponderou. O que mais estava escondido naquela mala? O que mais ele não sabia sobre Luísa? O que fazia o futuro deles estar tão interligado? Ricardo se sentiu como se o tempo tivesse parado. A luz intensa da cápsula iluminou tudo ao redor, e o homem misterioso diante dele parecia ter respostas que ninguém mais tinha. Enquanto as emoções fervilhavam, Luísa segurava Sofia com força, seus olhares entrelaçados em um misto de amor e medo. A tensão no ar era palpável. O que estava em jogo era maior do que eles poderiam imaginar. "O que você quer?" Ricardo se adiantou, a voz firme, mas com um tremor. A multidão, que antes estava em um frenesi, agora estava sóbria, ouvindo em silêncio a esperança e o medo desenhados em seus rostos. "Eu só quero salvá-las", o estranho falou, suas feições tranquilas, desafiando a tempestade iminente. "Mas há algo que vocês precisam saber. ... Ele estava prestes a explicar, mas um estrondo retumbante interrompeu suas palavras. Todos viraram-se para ver uma série de flashes de luz cortando o céu. Um grupo de veículos pretos, com janelas escurecidas, desceu rapidamente, como sombras em movimento, cercando a cena em um abraço apertado. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Os homens que saíram dos veículos eram altos, vestidos com ternos escuros, cada um emanando uma aura de autoridade. "Você precisa parar isso", um deles gritou, apontando para o homem misterioso. "Ele é uma ameaça." "O quê?" Luísa gritou, seu olhar alternando entre os dois grupos. "Você está mentindo." "Ele está aqui para nos ajudar." O homem do céu, como Ricardo começou a pensar, ergueu as mãos em um gesto de calma. "Luísa, você precisa confiar em mim. Eles não estão dizendo a verdade." Ricardo conhecia o medo nos olhos de Luísa, uma mistura de desespero e dúvida. Ele queria gritar, queria fazer algo, mas nada saiu de sua boca. E então, em um movimento rápido, um dos homens de terno lançou-se na direção de Luísa, tentando agarrar Sofia. "Não!" Ricardo gritou. Instintivamente se lançou na frente dela.
Ele sentiu seus músculos se contraírem de tensão, a adrenalina pulsando em suas veias. Então a menina, com um olhar resoluto, empurrou-se para diante, como se já estivesse decidida. Sofia! Luísa gritou. Mas a criança estava tão determinada. Você não entende. É hora de eu tornar isso real. Nesse momento, tudo pareceria congelar. Sofia olhou intensamente para o homem de terno e houve uma faísca. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Em questão de segundos, um brilho intenso irrompeu de Sofia, enviando uma onda de energia que jogou os homens para trás, como se uma bomba tivesse explodido. Ricardo ficou paralisado, aturdido. Gritos de alarme e choque ecoaram pela multidão, cada um mais alto que o anterior. O homem misterioso, com os olhos arregalados, olhou para a criança com uma mistura de temor e reverência. Isso não era para acontecer agora. Mas ela é? Mas é? Ele começou, mas não terminou. A transformação de Sofia parecia refletir algo muito maior, algo que reverberava através do espaço. Luísa e Ricardo, ao perceber o que estava se desenrolando diante deles, sentiram um chamado profundo. O que estava surgindo era mais do que um poder. Era uma ligação ancestral. De repente, a cápsula começou a tocar um suave zumbido, e todos os olhares se voltaram de novo para o homem. Ela, Sofia, é a chave para tudo isso. E vocês dois, Luísa e Ricardo, têm um papel crucial a desempenhar. Ricardo engoliu em seco. Ele estava mergulhado em uma realidade que superava qualquer lógica. Luísa olhou para a filha e, em um momento, ele viu aquela vulnerabilidade se transformar em determinação. Mas havia uma escuridão na situação. Alguém ou algo estava atrás deles, e a ideia de que a segurança deles estivesse por um fio se levantou como um espectro. Quem é você realmente? Ricardo perguntou, a urgência em sua voz intensa. A resposta estava prestes a ser revelada, quando, de repente, um dos homens de terno, se recuperando, puxou uma arma e disparou em direção a Sofia. O disparo ecoou, e neste momento o mundo pareceu parar. O instinto tomou conta, e Ricardo se colocou na linha de fogo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Uma barreira invisível surgiu entre eles, e o tiro foi desviado, atingindo o chão com um estrondo que ecoou pela rua. O que foi isso? Alguém na multidão gritou. O pânico se espalhou como uma onda que arrasta tudo em seu caminho. Ricardo olhou para Luísa, seus olhos se encontrando. A verdade estava ali, prestes a ser revelada, mas eles estavam tão distantes. Naquele frenesi, Sofia falou com uma voz que parecia vir de um lugar ancestral. Eu sou a guardiã, e agora tudo mudará. O silêncio foi ensurdecedor. O que a menina realmente era? A revelação deixava um gosto amargo e intenso no ar. Ricardo não sabia se poderia acreditar. Eles estavam no limiar de uma mudança épica, uma reviravolta que prometia transformar todo o seu mundo. E enquanto a tensão permaneceu, a única pergunta que ecoou em sua mente foi: o que mais estava escondido naquela cápsula? E qual era o verdadeiro propósito de Sofia? Ricardo ainda estava sob o impacto da revelação de Sofia. Os olhos da menina brilhavam, e a tensão estava em cada músculo de seu corpo. Ele sempre foi um homem de negócios, sempre decidido,
mas agora sentia que tudo ao seu redor estava prestes a explodir. O homem misterioso se aproximou mais, percebendo a energia pulsante que emanava de Sofia. Vocês não entendem! Ela não é uma criança comum! Ela é a chave! Gritou. As palavras ecoaram como um trovão em meio à tempestade. O homem com a arma hesitou, confuso entre o que acreditava e o que via. Ao fundo, Luiz olhava para a filha, o amor e o medo destruindo-a ao mesmo tempo. Sofia, o que você fez? Sussurrou, seu nervosismo fazendo a voz tremer. Eu não sei, a menina respondeu, sua pequena voz cortada pela tensão. Eu só quis ajudar. E nesse momento, algo inesperado ocorreu. A cápsula, que antes estava imóvel, começou a emitir um som profundo e vibrante, puxando todos os olhares. De repente, a porta se abriu mais e uma nuvem de fumaça azul se espalhou por toda a rua, cobrindo a cena com um nevoeiro etéreo. As pessoas ao redor começaram a tossir, enquanto algumas tentavam recuar. Ricardo piscou, tentando limpar a visão, quando um grito rasgou o ar. O homem de terno, ao ver a fumaça, gritou de dor e impossivelmente caiu ao chão, com a arma disparando sem parar. Os tiros ecoaram, fazendo todos ao redor gritarem e se jogarem ao chão. Não! Luísa gritou, seus instintos a fazendo proteger Sofia com seu próprio corpo. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele se atirou na frente das duas, esperando que a sorte estivesse ao seu lado. A fumaça se espalhou tão rápido que o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Mas então, em meio ao desespero, uma figura surgiu da fumaça. Era uma mulher, com cabelos longos e brancos como a neve. Quando seus olhos se encontraram, Ricardo percebeu que conhecia aquele rosto. Ela está em perigo! A mulher exclamou, sua voz cortante. Vocês precisam ouvir. Você! O que você está fazendo aqui? Ricardo balbuciou, confuso e aturdido. Sou eu, Clara! A mulher respondeu, a mãe da Luísa. Um silêncio total tomou conta do grupo. Luísa, com lágrimas nos olhos, não conseguia acreditar. Clara? Mas você morreu? O choque era evidente na voz dela. Não, querida. Eu fugi. Sempre estive perto de vocês. Mas agora é hora de revelar toda a verdade. Sofia não é apenas sua filha. Sofia olhou para a mulher, confusa. O que você quer dizer? Ela é metade sua, metade minha. Luísa, você ainda não sabe, mas ela é uma parte do que me faz viver. Clara estava desesperada. O resto do mundo desapareceu, e tudo o que importava era aquela conexão abalada. Ricardo olhou para Luísa. O peso das palavras pesava no ar. Era como se alguém houvesse tirado a cobertura da realidade. Ele olhou de volta para Clara. Suas feições eram profundas e cheias de dor. O homem de terno, fazendo esforço, começou a se levantar. Vocês não podem escapar disso! Gritou, ainda balançando a arma. Mas nenhuma das duas garotas se movia. As revelações foram rápidas e ele queria que tudo se resolvesse. Mas a sensação de que nada poderia ser normal novamente se instalou. Agora a nossa única chance é nos unirmos. Sofia pode destruir tudo ou salvar nossos mundos. Só depende de como vocês reagirem a isso. Clara terminou, sua expressão revelando o peso de suas palavras. Mas Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele não sabia a quem confiar. O caos estava apenas começando, quando um novo flash de luz surgiu. Uma batida ecoou e eles viram uma sombra imponente descendo do céu. Algo muito maior e mais poderoso do que já tinha aparecido até então, com um único propósito que eles ainda não podiam compreender.
Ricardo, de repente, estava em um mar de dúvida. E a pergunta que martelava em sua mente era: o que realmente estava acontecendo? E, mais importante, quem realmente era Sofia? Ricardo ainda estava absorvendo tudo o que estava acontecendo. A figura da mãe de Luísa, Clara, surgiu como um raio na tempestade, e ele mal conseguiu acompanhar a enxurrada de emoções que bateu. Mas não teve tempo de processar. A cápsula ao fundo começou a emitir um som ainda mais intenso, como se o motor estivesse se aquecendo e prestes a explodir. Vocês não têm ideia do perigo que estão correndo, Clara alertou, os olhos fixos no homem de terno, que tentava se levantar. Sofia é mais do que uma menina, ela é a chave para tudo. E o que vier a seguir vai exigir de vocês algo que nem imaginam. Ricardo olhou de Luísa para Clara e de volta para Sofia. O caos ao redor deles aumentava. O homem de terno estava de pé, mas na sua expressão, o desespero deu lugar à determinação. Ele apertou a arma com força, seus lábios se contorcendo em um sorriso frio. Vocês não vão escapar. É tudo uma questão de tempo. Ele parecia confiante, como se soubesse algo que os outros não sabiam. A multidão começou a murmurar, dividida entre medo e um fascínio macabro. Sofia, o que você fez? Luísa perguntou, a voz trêmula. A tensão no ar aumentou e o filho da cápsula começou a tremer. Precisamos sair daqui. Ricardo decidiu, mas a tensão era palpável. E Sofia, com um olhar feroz, encarou o homem de terno. Você não pode me levar de volta, gritou a menina. E nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A cápsula de metal começou a brilhar novamente, e uma aura azul envolveu Sofia, fazendo com que ela parecesse levitar por um instante. Os olhos dela brilhavam intensamente, como estrelas prestes a explodir, e então o brilho se transformou em uma onda de luz que atingiu o homem. O impacto foi instantâneo. Ele foi lançado para trás, batendo no chão com força. A arma deslizou de sua mão. A multidão ficou em silêncio, enquanto todos observavam, atordoados. O homem gemia, e havia um olhar de pânico em seus olhos. Mas então, algo mais aconteceu. Enquanto ele tentava se levantar, uma fissura começou a se abrir no chão à sua volta, como uma enorme boca prestes a engolir tudo. Não! O que está acontecendo? Ricardo gritou. Sua voz era quase um eco, presa entre a incredulidade e o terror. O chão parecia se desintegrar sob os pés deles, como se uma força invisível estivesse puxando tudo para baixo. Isso não é possível! Clara gritou. Mas era tarde demais. Raios de energia começaram a cruzar a cena, e um brilho agoniante prenunciava uma mudança catastrófica. E então, uma explosão. O impacto foi devastador. A cápsula explodiu em uma centena de pedaços, dispersando um brilho intenso e deslumbrante. Ricardo fechou os olhos enquanto o calor do momento engolia tudo. Ele teve uma fração de segundo para visualizar Luísa e Sofia, antes de tudo ficar escuro. Quando finalmente abriu os olhos, estava em um lugar totalmente diferente. Eles estavam num campo aberto, iluminado sob uma luz dourada, quase mágica. Mas havia algo estranho. O homem de terno estava ao seu lado sem marcas de dor, com um olhar sereno e um sorriso no rosto. Uma confiança desconcertante. Vocês realmente acham que podiam me escapar? Sua voz era suave, mas ao mesmo tempo dominadora. Eu sou apenas um pequeno obstáculo, na verdade. E com um gesto, ele fez o campo vibrar em uma onda de energia anterior,
como se o chão mesmo estivesse viva. Ricardo olhou para Luísa e para Sofia, ambas confusas e apavoradas. O que é isso? Ele balbuciou, seu coração batendo acelerado. A verdade estava prestes a se revelar de maneiras que ele nunca imaginou. Você não entende, não é? O homem disse, sua voz carinhosa, como se estivesse explicando um jogo a uma criança. A verdadeira batalha ainda está por vir. E você, Sofia, é a chave de tudo. Por trás dela está uma verdade sobre sua mãe que vai mudar tudo. O que ele acabou de dizer fez o rosto de Luísa empalidecer. Uma expressão de terror cruzou seu semblante, enquanto a realidade da situação começava a se formar como um pesadelo palpável. Luísa, o que está acontecendo? Ricardo sussurrou, o rosto quente de incredulidade. Apenas um mistério pairava sobre eles. E a única certeza era que a batalha estava apenas começando. Ricardo estava paralisado, imerso nas palavras do homem. Uma verdade devastadora começava a se formar no ar, e ele precisava entender o que estava por trás das intenções daquele estranho. A tensão era palpável. Ao redor, tudo parecia girar, mas o foco dele estava em Sofia. A pequena estava iluminada, ofuscante. Mas o olhar do homem de terno era ameaçador. Então, em um estalo, o chão se abriu sob os pés de todos. Um buraco negro, profundo e negro, se formou, engolindo espaço ao seu redor. Ricardo gritou, mas a voz dele se perdeu na confusão. Luísa segurou Sofia com força, e Clara olhou como se soubesse o que aconteceria. O medo estava estampado no rosto de todos. É agora! Vocês têm que decidir! O homem de terno gritou enquanto o espaço se agitava. Então, em um movimento rápido, ele se lançou para frente, em direção a Sofia. O que Ricardo sentiu foi uma onda de raiva e desespero. Ele se colocou entre eles, mas rapidamente percebeu que não havia como impedir o que estava por vir. O homem estava prestes a revelar algo. E foi nesse momento que tudo mudou. Sofia ergueu a mão, e um círculo de luz explodiu de seu corpo, arremessando todos para trás. O brilho era intenso, ardente como o sol. A luz se espalhou, levando-se embora o buraco negro, e tudo ao seu redor parecia se transformar. O homem de terno foi jogado contra uma parede invisível, contorcendo-se em agonia. Ricardo olhou para Luísa e Clara, os rostos delas iluminados pela mesma luz. Mas então, ele viu algo que fez seu coração parar. Um símbolo enorme desconhecido surgiu na frente de Sofia, pulsando em um ritmo aterrorizante, e por um segundo ele ficou sem palavras. O que era aquilo? Um poder? Uma maldição? A luz que cercava Sofia começou a encolher, concentrando-se em uma esfera brilhante em suas mãos. O homem se levantou, seu olhar de ódio transformado em algo mais sombrio. Você não pode! Isso não pode acontecer! Ele gritou, sua voz tremendo de um jeito que fez gelar a espinha de todos. Sofia olhou nos olhos dele, e algo mudou. Você não é meu pai, foi o que ela disse, e as palavras reverberaram no ar como um tio. O impacto foi devastador. Todos diante dela se congelaram. E quem poderia imaginar que aquela garotinha de 7 anos carregava tal peso? Não, não pode ser! O homem gaguejou, como se estivesse desmoronando, e a verdade dolorosa finalmente emergisse. Ricardo sentiu uma onda de compaixão pela pequena. Mas, ao mesmo tempo, o choque da revelação começou a se espalhar como uma correnteza, enquanto a multidão observava, boquiaberta. E então, como um truque de mágica,
algo ainda mais intenso aconteceu. O homem começou a se contorcer e a esfera nas mãos de Sofia não apenas emitia luz, estava puxando algo dele, uma sombra, um pedaço de sua essência. Sofia, não! Você não sabe o que isso significa! Ele gritou, sua voz se distorcendo. Ricardo estava aterrorizado. O que você está fazendo? Gritou, enquanto a luz da esfera se intrometia na consciência do homem. Ao mesmo tempo, Clara olhou para Luísa, e seus olhos transbordavam de uma verdade que elas nunca tinham compartilhado. Luísa, você precisa entender. O que ele fez, o que nós fizemos, está tudo conectado. Sofia é a única que pode desfazer o que eu causei. É a herança do nosso sangue. As últimas palavras de Clara penetraram na mente de Ricardo como um punhal. Uma reviravolta. O que isso significava para eles? Se Sofia era realmente a chave, que segredos horríveis estavam enterrados no passado delas? Uma nova tensão se formou, e a realidade começou a se desvanecer diante dele. O homem, agora em um estado de desespero, tinha o rosto pálido. Você não pode fazer isso, Sofia. Eu sou seu pai. Ele estava em um desespero profundo, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Mas a esfera de luz agora era tão intensa que ele não conseguia olhar para ela. Com um movimento final, Sofia deixou que a luz a levasse. A cena era surreal. A multidão, o homem, tudo estava dobrando e distorcendo, como se a realidade estivesse se partindo. E naquele momento, quando a luz se espalhou como uma onda sonora, Ricardo ouviu um grito de dor, de amor, de perda. Enquanto tudo se tornava um borrão, ofuscado de luz e sombra. A última imagem que ele teve foi da expressão de Clara e Luísa, se entrelaçando em um olhar profundo, algo que falava de muitas vidas perdidas. Então tudo ficou escuro, e a única coisa que ficou ecoando na mente de Ricardo era a pergunta que o selava em um pânico gelado. O que realmente tinha acontecido? O que mais havia no passado delas? Ricardo estava perdido em meio à luz e ao caos. O último grito de Sofia ecoava em sua mente, e a intensidade do momento parecia, de alguma forma, tirar o ar de seus pulmões. A luz estava intensa, quase... Então, de repente, tudo começou a se dissipar. A luz se contraiu e o buraco negro que havia se formado no chão pareceu engolir a realidade. Ricardo piscou e, quando seus olhos se ajustaram, ele não estava mais no campo. Agora, ele estava em uma sala completamente diferente, cercado por paredes de vidro. Era pequeno, sem janelas, e tudo parecia trancar os sons da cidade que antes ecoava. Seu coração pulsava rápido. Onde estava? E onde estavam Luísa e Sofia? Uma batida na porta fez com que ele se voltasse. A porta se abriu lentamente, e um homem alto com um traje preto impecável entrou. O mesmo homem que estava perseguindo Luísa. Ele tinha um sorriso irônico no rosto, mas seus olhos estavam frios como gelo. Bem-vindo de volta, Ricardo, disse ele, sua voz suave e ameaçadora. Você! Ricardo gritou, cada palavra carregando raiva e medo. Onde estão Luísa e Sofia? O homem fez um gesto despreocupado. Elas estão bem, por enquanto. O sorriso dele se alargou, mas não chegava a aquecer as feições do rosto. Você não está no controle aqui. E se quiser ver suas duas favoritas novamente, vai precisar colaborar. Colaborar com o quê? Ricardo desafiou, sentindo-se um tanto impotente. Ele olhou ao redor, como se buscasse uma saída. Você vai descobrir em breve, o homem respondeu,
ainda com aquele tom contido de vitória. Mas antes, precisamos que você se lembre de quem realmente é. Ele deu um passo à frente, e a expressão dele ficou séria. Você não é apenas Ricardo, o milionário frio. Você é parte de algo maior. Parte de uma linhagem que já foi esquecida. As palavras dele soaram como um eco distante, um sussurro que penetrava em sua mente. Linhas de sangue? Que porra é essa? Ricardo hesitou. Não havia como aquele homem saber tanto sobre seu passado. O homem sorriu de forma sinistra e, com um gesto, fez com que uma tela iluminasse na parede. Imagens começaram a passar rapidamente. Uma cidade em ruínas, pessoas fugindo, uma mulher com um olhar intenso. Clara, sua mãe, o homem revelou, sua voz agora cheia de desprezo. Ela abandonou tudo. Você, a cidade, e escolheu Luísa e Sofia. Agora, você precisa decidir de que lado está. A escolha é sua. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele queria gritar, mas a realidade da situação o encurralava. O que você acha que aconteceu com sua mãe? Ela não morreu. Ela fugiu. E agora está presa a um jogo que você também faz parte. Se você não fizer o que eu mandei, vai perdê-las. Vai perdê-las para sempre. As palavras ressoavam em sua cabeça, começando a moldar um iguá doloroso. Ele queria acreditar que era tudo uma mentira, um plano maligno, mas a imagem de Luísa e Sofia assombrava seus pensamentos. A ideia de perdê-las o deixava febril. O homem parecia perceber seu desespero e deu um passo à frente. O poder que Sofia possui não pertence apenas a ela. É seu por direito. Descubra quem você realmente é, Ricardo. Haja de acordo ou tudo estará perdido. O ambiente se tornou opressivo e a verdade de suas palavras pesava sobre os ombros dele. Ele precisava agir, mas como? E de repente, um ruído alto cortou o silêncio. Uma explosão! As luzes da sala piscavam e paredes de vidro começaram a rachar. Ricardo estava preso em um pesadelo que não parecia ter fim. Mentes se cruzaram. O homem tinha um plano e os olhos dele brilhavam com algo que parecia mais que simples ambição. Ricardo compreendeu que neste jogo ele era uma peça valiosa. Mas havia algo que ele sabia. Havia um segredo oculto. Uma conexão com Luísa e Sofia que ele ainda não tinha descoberto. E enquanto a sala desmoronava ao seu redor, ele se viu questionando tudo. Até que ponto estava disposto a ir por elas? O que estava disposto a sacrificar? Com a adrenalina correndo pelo corpo, ele ouviu os gritos ecoando. A luta estava longe de acabar, e ao fundo, uma risada fria do homem ecoava, prometendo que a verdade seria revelada em breve. Agora, mais do que nunca, a dúvida pairava sobre ele. Quem ele realmente era e o que isso significava para aqueles que amava. Ricardo sentiu pânico crescer enquanto olhava para o homem de terno. Ele precisava tomar uma decisão e fazer isso rápido. O lugar ao redor estava se desmoronando. A certeza do perigo estava palpável. Ele viu os olhares de Luísa e Sofia, ambos cheios de expectativa e medo. Era como se o tempo estivesse paralisado, mas o som de ruídos estrondosos cortava a atenção. Você não pode me segurar para sempre! Ricardo gritou, a voz cheia de determinação. Ele conseguiu se afastar do homem que ameaçava suas duas amadas. Sofia, com aquele poder misterioso emanando dela, parecia cada vez mais forte.
A luz da esfera em suas mãos pulsava como um coração vivo. O homem de terno parecia hesitar, mas logo a fúria tomou conta dele. Você não sabe em que está se envolvendo, ele ameaçou, gesticulando com raiva. Não tem ideia do que realmente significa ser da linhagem. Chega! Ricardo não estava mais disposto a ouvir. Ele encarou o homem e, com coragem, se aproximou de Sofia e Luísa. Vocês são a minha vida! E eu não vou deixar que você destrua isso. A luz que emanava do corpo da menina começou a se intensificar. Era como se a luz absorvesse a escuridão ao redor, limpando tudo em seu caminho. Eu sou a guardiã! Sofia gritou e a sua voz ressoou como um eco através da sala. O homem olhou, aterrado pela transformação diante dele. Ricardo a viu ocorrer e, com isso, o calor em seu coração se intensificou. Ele estava testemunhando algo que mudaria tudo. Sofia, faça o que você precisa fazer, ele exclamou, encorajando-a. E naquele segundo, tudo se concentrou em uma explosão de luz. O homem foi jogado para trás e a superfície da sala brilhou como se estivesse fervendo. É agora! Sofia gritou, e a esfera na sua mão explodiu em uma onda de energia que envolveu todos ao redor. O homem tentava se levantar, mas o poder da filha de Luísa o segurava. Ele estava sendo consumido, uma sombra se desprendia dele. Não, não, isso não é possível! A voz dele se tornou um lamento, enquanto a luz envolvia o espaço. Ricardo olhou para Luísa, e os olhos dela falaram mais do que palavras. Havia amor, esperança e uma determinação que surgia. Sofia se virou, e com um brilho intenso, focou suas energias na luz. Adeus, disse, e a esfera se desfez em 1 milhão de pequenas partículas que flutuaram pelo ar, iluminando tudo ao redor. Quando finalmente a luz se dissipou, Ricardo percebeu que estavam em um lugar diferente. Era um campo aberto, sereno, com flores e árvores balançando suavemente. Sofia estava bem, olhando para eles com um sorriso. Conseguimos, ela disse, as palavras cheias de alívio. Luísa abraçou a filha, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu estava tão assustada, sussurrou. Ricardo se juntou a elas, formando um laço poderoso. A coragem deles havia vencido o medo. Mas aquela vitória trazia um novo dilema. E o homem, a lembrança dele, ainda pairava no ar. Ele ainda está lá? Ricardo questionou, olhando em volta, buscando qualquer sinal da superfície escura que havia tentado controlar suas vidas. Mas não havia nada, somente paz. Se ele voltará, não sabemos, Luísa respondeu, o olhar pensativo. Mas agora sabemos que somos mais fortes juntos. E o que fizemos nos uniu de forma que ninguém pode separar. Ricardo se virou para elas, com a certeza se formando em seu peito. Não importa o que acontecer, vamos enfrentar isso juntos, sempre. E enquanto eles abraçavam a nova realidade, uma promessa ficou no ar. Um novo começo aguardava, mas a incerteza ainda persistia. O mundo era vasto e muitos segredos ainda estavam por descobrir. O futuro permanecia incerto, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. E assim, em meio a promessas e esperanças, a história deles continuava. Mas para você, que acompanhou cada passo dessa jornada, eu tenho um pedido. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontece a seguir.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa aventura!